Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos em mais um episódio do nosso Adocast. Gratidão a Deus sempre, né, irmã Lisandra, por tudo que Ele tem nos proporcionado, a cada testemunho aqui contado, a cada mensagem aqui compartilhada, a tudo que vivemos aqui e participamos junto com os irmãos que vêm testemunhar, vêm dar um pouco sobre a sua vida, os irmãos que vêm compartilhar a palavra. Primeiramente, agradecer a Deus e a vocês que nos acompanham, nos seguem, que seguem as nossas redes sociais. A você também que não nos segue, mas acompanha nossos vídeos, gratidão a Deus pela sua vida. Mas segue, ajuda aí, ajuda a plataforma aí a gente divulgar esse trabalho maravilhoso, que é um trabalho missionário, né, irmã Lisandra? E hoje teremos um testemunho, irmãos, impactante, algo surreal, diga-se de passagem. Para o homem é surreal, mas para Deus nada é impossível. E estamos diante de um casal aqui abençoado, que faz parte aqui da DOC Itaipu, congrega junto com a gente. Temos um obreiro junto à sua esposa que também tem um ministério infantil. Eles vão se apresentar e vamos começar a falar sobre a trajetória de vida, o testemunho impactante da vida desse casal que, quando afeta um, afeta a família, mas da mão poderosa de Deus sobre a casa, sobre a vida que trouxe eles estão até hoje na caminhada com Jesus. Então, de antemão, fica à vontade, pode se apresentar, meus irmãos, fique à vontade, aqui estamos em casa. Meus irmãos, me chamo Maicon Leal, estou acompanhado da minha esposa. O testemunho que eu tenho para falar é impactante, uma coisa que não mexeu só comigo, como mexeu com a minha família toda, e creio que todos vocês vão ficar impactados. Oh, glória a Deus. Amém. Eu me chamo Gleice, tenho 31 anos, congrego aqui na DOC Itaipu e realmente esse testemunho é para edificar vidas e saber que o nosso Deus, ele é um Deus de promessa, ele é um Deus de milagres, um Deus que provê, é um Deus que faz realmente a gente acreditar que milagres existem. E o Maicon, ele é um milagre vivo, né? Com certeza. Ó, a gente vai iniciar aqui, mas antes de entrar direto no testemunho, queria que vocês compartilhassem, assim, se vocês sempre foram cristão, se desde berço, se conheceu Jesus na trajetória de vida, se conheceram, os dois caminharam junto. Como é que foi essa jornada de vocês até um encontro com Cristo? Ou se já começou de berço? Como é que funcionou isso aí? Então, eu sempre fui, desde que eu nasci, já fui cristão. Eu fui criado com a minha avó, que era uma mulher de Deus. Glória a Deus. Hoje em dia ela não está mais aqui conosco, mas até meus 10 anos eu fiquei no Evangelho. Depois ela faleceu, fui criado pela minha mãe. Então aí foi o tempo que eu saí da igreja, saí do Evangelho, tive outra criação. E teve um momento que eu voltei a caminhar com Deus, voltei a caminhar e o tempo passou. Isso aí. Da glória, uma Gleice. Eu, na verdade, meus pais já seguiam já o evangelho, mas a gente não tinha aquele compromisso, aquela responsabilidade de realmente servir a Deus em espírito e em verdade. Então, eu ficava naquele meio termo, estar na igreja, conhecia, ouvia falar, mas eu não seguia verdadeiramente o evangelho. É, conheci o Maicon quando nós estávamos no mundo, no início da nossa adolescência, né? Começamos a conversar, ter contato com famílias e tudo mais. E na rua da onde a mãe dele mora, tem uma igreja. E a mãe dele, ela fez o convite na época pra gente visitar aquela igreja ali. E foi nesse momento que nós começamos a frequentar a igreja, né? Ficamos um período ali nessa igreja, lá no Pastor Marcelo. Ele já até pregou aqui na igreja também algumas Legal, vezes. pastor Marcelo é benção. O Pastor Marcelo, ele é bênção. E começamos a nossa caminhada ali. Sendo que no decorrer do tempo, né, chega a parte ali da juventude, é, tem vontade de conhecer outros caminhos, outras coisas, e acabamos nos afastando. Se afastaram do evangelho e, Nos afastamos do evangelho mesmo. e interessante que, para quem não sabe, eu até falei que eles fazem parte da DOC, só que o Michael é obreiro, é diácono na casa do Senhor, compartilha
da palavra, traz a mensagem na igreja com frequência, participante e atuante. A esposa dele, ela é tia das crianças, tem um ministério infantil, uma responsabilidade que compromete o futuro, né? Da igreja vindoura, que é a igreja que vai crescer, vai se tornar adolescente, e é um papel muito importante. Ela faz parte do departamento junto com a irmã Silvana, que outrora já esteve no programa, em um episódio também falando como é ser tia da criança, ou seja, das crianças, né? Ou seja, ambos têm uma vida hoje ministerial, ativa na obra de Deus, mas como a irmã Gleice falou, nem sempre foi assim. O diácono Maico, ele, num berço evangélico, mas ali no decorrer da jornada de vida, né, a sua avó veio a falecer, então ele foi para a casa da mãe, e dali, querendo ou não, meio que perdeu um pouco do ritmo, né, Maico? Não vou falar assim, desviou, mas meio que perdeu um pouco da intensidade de caminhar com a avó, então foi perdendo um pouco do ritmo nessa pegada aí, nessa idade mais ou menos, né? Isso. Nessa idade, mais ou menos. Eu fiquei um pouco afastado. Aí depois quando eu conheci a minha esposa, eu tinha praticamente 16 para 17 anos. Ela tinha 15 anos. Isso foi em 2010, Isso. quando a gente se conheceu. A gente se conhecemos no mundo e acabou que a gente começou a ir para a igreja e ficamos bastante tempo na igreja, bastante tempo no evangelho. E assim a gente se casou, a gente estava no evangelho quando a gente se casou. Foi em 2014. 2014 que a gente se casou. Já estamos aí 12 anos casados, Um total de 16 anos juntos, né? junto 16 anos. Já Hoje tem a gente bastante tempo Que já. benção. E agora, vamos adentrar o testemunho, mas assim, por etapa. Essa parte do seu testemunho que você vai esmiuçar, ocorreu no período que estava firme no evangelho ou no período que estava afastado do evangelho? Então, vou tentar ser bem rápido, mas que todos entendam o que aconteceu. Eu sempre gostava de pregar e ministrar a palavra. E no ano de 2017 para 2018 foi o período do ano que eu mais ministrei a palavra. Chegou o tempo que eu cheguei a ministrar, né, Gleice? É o mês todo, todos os dias, 30 Caramba, dias. que benção. Então, tipo assim, eu me entreguei, mas também buscava muito. Sempre estava em monte, sempre gostava de subir para monte. Eu preguei em 2017, 2018, só que chegou, sempre visitei muitas igrejas. Ministério atuante, né? É, Itinerante. isso. Então, como eu falei, 17 e 18. Sendo que chegou no início de 2019, eu tomei uma decisão, o qual eu não quero mais tomar nunca mais. Foi uma decisão que eu decidi me afastar da presença de Deus. Mas isso, Foi desculpa te cortar, mas decidiu se afastar, aconteceu alguma coisa, assim, porque assim, ninguém. Vou sair da igreja hoje porque eu acordei sem querer ir mais e pronto. Aconteceu alguma coisa nesse período para você que te levou a essa decisão? Se entristeceu. É, não precisa assim ser muito detalhista, mas ocorreu algo assim que você consiga falar por teve cima? algo que eu tomei uma decisão por conta própria, né? Algo que eu queria fazer, algo que eu queria ser. Então eu decidi parar para investir em mim. Foi quando eu me afastei. Aí a gente começa a se afastar aos poucos. Quando vê, você já está longe. Então, no começo de 2019 eu me afastei. E aí, chegou no meio de 2019, já estava totalmente afastado. Já estava de novo com amizades, Ah, e entendeu? nesse período a irmã Gleice também parou. Ela também, entendeu? Ela também. Nós dois fomos totalmente afastados. Aí eu já comecei a ter outro tipo de amizade, entendeu? Chegou a época que eu comecei a também beber, a fumar. Então, foi quando aconteceu o 2019, fiquei totalmente afastado o ano todo. Aí, no mês de 2019, no finalzinho do ano, praticamente, eu num bar mesmo, sentado com um amigo, do meu lado, ele me entregou o que aconteceu comigo. Deus usou ele mesmo num bar e ele foi Tu vê, para te isso alertar aí, dentro de um bar, ele do meu lado, entendeu? e ele Ele, esmiuçou tudinho que ia ele acontecer. teve um sonho comigo. Ele falou: Maico, olha só, eu sonhei que você morria, foi baleado. E ali eu, falando a verdade, eu não acreditei, porque, tipo assim, eu falei: Poxa, irmão, eu acho que não tem como ser baleado, porque não tenho problema com ninguém, então Não tem, assim, não a como é que uma pessoa vai inimizade. ser baleada? Caramba! Entendeu? Rapaz, vou te falar. Sendo que aquilo ali era Deus usando aquele homem para falar comigo.
Foi tá, um tá me alerta, né? foi tipo um alerta, entendeu? Porque Deus, ele, como a palavra diz que muitos são chamados poucos escolhidos, então aquele que é escolhido, ele busca, independente da forma que for. Deus, quando quer, ele busca e traz de novo. Caramba, interessante, tipo assim, ambos eram, pelo que dá a entender, desviados, né? Você e seu amigo, Isso, nós dois éramos e Deus desviados. não deixa de alertar mesmo assim, né? É. Caramba, Deus usa os vasos e alerta mesmo. Falou com o Maicon e ele não deu aquela credibilidade. E foi o quê? Passou o quê? Uns dias, né, É, Maicon, ele quando falou comigo aconteceu. isso em dezembro. Falou no Finalzinho mesmo finalzinho do do ano ano. mesmo, finalzinho do ano, falou em dezembro. E se passaram 5 meses. E Caramba. aconteceu aquilo que ele falou. E aí vamos começar então a entender, né, o que ocorreu, E como ocorreu? o que ocorreu. Como é que começou esse dia? Você sabe a data? Sei se a data, sim, dia 16/5/2020. Foi um acontecimento que marcou minha vida. Marcou minha vida muito, entendeu? Eu tava no portão de casa, era 4:30 da tarde. Foi quando teve um tiroteio naquela rua onde eu tava. E quando eu percebi, na hora do tiroteio, eu tentei entrar na minha casa, não consegui entrar, porque eu não estava conseguindo colocar a chave no portão. Foi quando eu tentei ir para minha moto, não consegui ligar minha moto. E foi quando eu fui correr para casa do meu tio, que mora do lado, eu fui atingido. E ali eu levei um tiro no crânio, fui atingido no crânio, eu caí no chão e apaguei. E sua irmã Gleice estava em casa quando ocorreu? Então, quando aconteceu, né, como o Maicon disse, foi por volta de umas 4:30 da tarde. Como estava já no início da pandemia, nós dois trabalhávamos e a Manuela ficava muito na casa dos meus pais. E ela era É novinha, né? novinha, a Manuela fez aniversário dia 11 de maio e o ocorrido foi no dia 16 de maio. Caramba, período pertinho. Ela tinha feito 3 aninhos e quando aconteceu o acidente foi no dia Caramba. 16, Minha. poucos dias depois. E eu estava na casa da minha mãe, era um sábado à tarde, estava com meus primos, com a minha família, todo mundo reunido, quando eu recebo uma ligação. A tia do Maicon falando, Gleice, fica calma que aconteceu um acidente, mas tá tudo bem, tentando, Minimizar. Avisar pra você. para eu não ter a noção do grau do que do que aconteceu. E aí eu pedi para ela me falar o que tinha acontecido, para ela não medir as palavras, para ela realmente me falar o que aconteceu, e quando ela disse que ele tinha tomado um tiro na cabeça. Sendo que nesse ocorrido, tinha um bar na esquina da nossa casa, né, onde nós morávamos, e passou um policial. Ele trocou tiro com um bandido que estava, né, Maicon, na rua, e as pessoas foram atingidas. Então, além do Maicon, mais 3 pessoas foram atingidas naquele local. Caramba. Além do Maicon, sendo que o Maicon foi o mais grave. E eu lembro de uma coisa que aconteceu, que o Maicon tem mais ou menos 1,80 de altura, e do lado da nossa casa tem uma igrejinha, que ela tem um beiralzinho assim por fora, né, para proteger ali a igreja. E tinha uma criança ali em pé. A criança ela dava exatamente a mesma altura do Maicon. Então eu vejo que Deus ele realmente permitiu que acontecesse com o Maicon, mas ele deu livramento para aquela A criança, criança. porque talvez a criança não ia suportar. Quando o Maicon foi atingido, foi na mesma altura da criança. Caramba. Na mesma altura, exatamente na mesma altura. E o Maicon caiu ali. Aí quando o Maicon caiu, né, as outras pessoas foram atingidas também, e foi aquela correria e ninguém socorria. Foi quando o tio dele, Rodrigo, ele tem uma. Como é o nome do carro, Maicon? É um caminhãozinho. É um caminhãozinho. Ele pegou o Maicon ali, botou no caminhão e levou para posse. Quando ele chegou lá no Hospital da Posse, em 10 minutos mais ou menos, foi muito rápido, aconteceu isso, graças a Deus que o tio dele estava, porque de repente se a gente É aguardasse verdade. a ambulância Pela ou gravidade. alguma outra pessoa vir, não ia dar tempo. O tio dele pegou, botou ele no carro e levou ele para o hospital. O Maicon ainda consciente, chegou no hospital andando, mas quando ele sentou na cadeira de rodas foi quando ele começou a convulsionar. Aí foi quando começou literalmente assim o nosso desespero. Até eu chegar no Hospital da Posse, eu me perdi. Era uma
era fácil de chegar na posse, mas assim, Ao desespero. o desespero faz a gente perder a noção. Caramba. A minha irmã na época estava grávida e o meu pai me levou lá para o hospital e foi aquele desespero, aquela angústia, aquela agonia de a gente saber se realmente ele iria sair dessa ou não. Foi quando nós tivemos ali verdadeiramente o encontro com Deus, porque Deus ele permite que as Permite. coisas aconteçam. É verdade. Ele sabe do processo, ele sabe o que ele faz, ele sabe de todas as coisas. E toda a família foi avisada. Nós chegamos naquele local. O Maicon ficou de 5 horas da tarde, aconteceu o acidente 4h30. Ele ficou de 5 horas da tarde até 8h30 passando pela cirurgia. Nisso, nós estávamos lá fora intercedendo. A gente colocava as mãos sobre a parede e orava e clamava e pedia a Deus misericórdia para Deus fazer a vontade dele, Milagre, mas né? que a vontade deles fosse a mesma que a nossa, que era trazer o Maicon de volta. E foi um período muito difícil mesmo, porque era uma coisa assim que a gente não estava esperando que acontecesse. É porque ocorreu num dia comum, né? Um dia Pensa, num dia que. Na verdade, ninguém tá esperando um dia desse, literalmente. 4h30 da tarde. Ué, E uma coisa que eu sempre guardei foi que aquele rapaz, ele revelou isso pra mim, ele entregou isso pra mim, falou o que aconteceu, eu não e acreditei, aconteceu mesmo. entendeu? Então, quando eu tava no hospital, quando eu tava lá dentro do hospital já internado, fiquei 4 dias em coma. Então, quando eu acordei, eu lembrei quando ele falou comigo, eu lembrei daquilo, daquela revelação. Deus traz a memória, sabia? Tipo assim, foi Deus falando comigo lá dentro daquele hospital, dizendo assim, Michael, você não me ouviu lá fora, então agora você vai ter que me ouvir aqui dentro. Meu Deus. Aí, Eu fui obrigado a ouvir Deus falar comigo, na dor, né? na dor. Mas bota dor nisso, porque pensa, irmãos, assim, o impactante do testemunho, a gente crê no Deus que pode todas as coisas, que ele traz de volta um morto à vida. Mas quando a gente ouve um relato de uma pessoa que tomou um tiro na cabeça, a reação imediata já era. É, Isso é uma reação nossa. É difícil alguém. E outra, são duas situações. É óbito ou a pessoa nunca mais vai ser a mesma. sim, Sequelas. Isso aí. É, Eu não sei se chegou esse médico chegou a falar sobre isso, chegou a falar sobre porque imagina, ele chegou assim, consciente, né? No hospital, mas começou a convulsionar, entrou em coma 4 dias. São 4 dias de muita angústia e diga-se de passagem. O que será que Deus tem reservado diante disso? A gente ora, a gente tem fé, a gente crê que Deus faz. Mas dentro do nosso interior a gente fala: caramba, eu acho que dessa vez vai ser meio complicado, vai ser difícil. E o irmão Mike tá aqui. E foi no início da pandemia. Ainda teve um agravante. Ainda teve um agravante, porque foi no início da pandemia. Eu lembro que os equipamentos que os médicos usavam era para as pessoas que chegavam lá extremamente Debilitada, né? debilitadas. Não poderia dar o oxigênio para Oxigênio. qualquer pessoa. E ele Caramba, falava assim, Gleice, foi Deus, eu vejo Deus assim com certeza. nisso, porque ele falou assim, Gleice, eu vou dar aqui para o Michael, mas os oxigênios, os aparelhos que estão aqui são somente para as pessoas que chegam aqui com Covid. E a Covid era um agravante. Era um agravante, porque ele ficou com a cabeça aberta, ele tomou 13 pontos, e na época o médico falou que se ele saísse dessa, ia sair com sequelas. Ele poderia não falar, ele poderia não andar, ele poderia não enxergar. Foram vários fatores que o médico deu. Então ele disse naquele momento: se agarra aí na sua fé e agora é só aguardar e ver o que O vai que vai acontecer. acontecer? A gente tem as imagens aí, né? O diretor da tomografia 3D recente, né? Tomografia. Recente. E para a gente entender, já tem anos que foi o ocorrido, ele fez uma tomografia recente. E esse projeto ainda está alojado, né, o Diácono Maicon? Ela não tem como mexer porque ela chegou a atravessar o crânio. Ela chegou a atravessar o crânio e não tem como mexer, vai ter que abrir o outro lado para tirar ela. Olha, e aí essa parte aí, esses estilhaços aí, essa parte cinza é o projétil e os estilhaços que tá alojado ainda. Caramba. Milagre, né? Não, é Milagre realmente vivo aqui. literalmente. Irmãos, vocês vão ver a imagem aí compartilhando no vídeo de vocês, para entender o nível da gravidade que a gente está falando desse testemunho.
É algo impactante e surreal, porque você vê essa tomografia, ela é recente, tem dias, né? Tem Que, dias, tem duas dias que foi semanas. tirar, aí 2 semanas. E a gente vê o tamanho do livramento. Eu não vou dizer o tamanho do problema, não. Eu tô falando o tamanho do livramento, que aquilo ali para Deus não é nada. Então, diante do cenário, da evidência, o que se esperava, além de sobreviver, é que vivesse assim, numa vida vegetando. Vegetando. Como é que você enxerga isso, irmão Maico? Como uma nova oportunidade, né? Que naquela época você falou que estava vivendo a melhor fase assim espiritual, tendo a oportunidade de, querendo ou não, é uma responsabilidade de falar sobre a palavra, ter uma responsabilidade como obreiro e de anunciar o evangelho de Cristo. De repente você abre mão. Você falou assim: eu queria fazer algo para mim. Você olhou o seu eu e abriu mão do evangelho. É, porque eu cheguei a pensar que eu estava perdendo tempo. Caramba, Porque eu, como tendo uma família, sendo pai, então, tipo assim, eu cheguei a pensar, assim, eu tô perdendo tempo, eu tô pregando direto, mas não tô estudando, não tô pensando no meu futuro. Sendo que, uma vez que você se entrega para Deus, o teu futuro pertence a Ele. é verdade. Amém. Você pode querer ser o que você quiser, mas se você se entregou na mão de Deus, o teu futuro pertence a Ele, não pertence a você mais. Caramba, falou uma coisa que é muito real. Às vezes a gente quer entregar nossa vida a Deus e quer controlar ela. E não tem controle mais quando a gente entrega literalmente a Deus. Vai prevalecer a vontade dele. A vontade dele era que ocorresse um despertamento, mas ao mesmo tempo, eu acredito que diante desse cenário aí, até aquele rapaz que estava contigo no bar que te entregou o sonho, quando aconteceu o fato, o próprio Deus despertou ele, ó. Ó como é que eu faço aqui, ó. Olha, Até ele tinha um até ele hoje ainda dom. caminha, ele tá no Então, evangelho? hoje ele tá no Evangelho, sim. Aí, Tá no Evangelho, sim. Aí, Ele não Já acreditou, até, ficou sabendo da hoje em dia ele até, situação. já até assistiu uma pregação minha. Homem de aí, Deus, homem de Deus. caramba. meu Deus. E depois do irmão Maicon, voltar novamente à consciência, demorou? Foi. Então, não foi de um dia pro outro, demorou sim, entendeu? Foi 17, 18 dias internado. Eu saí tomando muitos remédios, entendeu? Tem um vídeo até eu saindo na cadeira de roda, porque eu não conseguia nem andar direito. Eu comecei do zero. Teve que reaprender Teve que tudo. reaprender tudo. Reaprender a andar, reaprender a fazer um montão de coisa, a falar. Atrapalhou a fala, né? Atrapalhou a fala, atrapalhou tudo. Entendeu? Muita coisa. Eu comecei do zero. Mas nunca esqueci que Deus estava participando disso. Caramba. Glória a Deus. Olha, Deus que. Eu sempre tive isso como livramento. Eu nunca tive como desastre. não, isso é uma boa. Entendeu? Porque às vezes tem pessoas que pegam milagre que Deus dá e guarda como desastre. Mas não, é milagre. Milagre, milagre, desastre, desastre. Isso aí. Tudo aquilo que Deus participa, sempre tem que guardar como milagre. Amém. Independente do cenário, foi Independente do milagre. cenário, isso aí. E hoje você é testemunho vivo e conta do que Deus fez. E outra, além disso, do mesmo jeito que esse testemunho impactou a minha vida, da irmã Lisandro, do diretor, das pessoas que estão assistindo, imagina a sua volta, o testemunho que você é para a família, para parentes distantes, para pessoas em torno que olham e falam, cara, eu vi esse cara morrer. Porque as pessoas têm essa visão. Quando se fala de. Ela falou que o teu tio levantou você, as pessoas olham logo pro estado, né? Tá ali, um tiro na cabeça. Aí chegou no hospital, convulsionou, tá em coma. Quando chega a notícia, ó, Maico tá estabilizado, mas tá em coma. As pessoas à volta falam assim, é impossível. As pessoas mandavam mensagem todos os dias pra mim, me desejando meus sentimentos. Todos os Como se já tivesse. Chegaram, assim, chegaram a postar no no Facebook na Facebook, é época. uma foto minha e falaram, Michael morreu. Que é isso? Pessoas. Pois é, Tá igual quando aconteceu com a filha de Jairo, né? chegaram a O postar. pessoal já tava chorando lá, Jesus. Chegaram a postar. Meu E Deus. todos os dias aí, para eu poder me acalmar, né, com aquela angústia toda, eu passei 17 dias no hospital, mesmo não podendo ver por conta da pandemia, eu não Um tinha momento de acesso, isolamento. Uhum. né? E a Caramba. única forma de eu saber de alguma coisa era através do médico, e na época o médico ele não falava diretamente, era um papelzinho, uma carta que tinha assim as três opções, é grave, gravíssimo e estável. Grave, gravíssimo e estável. O Michael ficou no gravíssimo, era um X, né, que o médico marcava. Ficou uns 5 dias, 7 dias no gravíssimo. Então, todos os dias eu recebia mensagem, meus sentimentos, meus sentimentos. Então, a forma de eu saber que ele estava numa situação muito delicada, mas ainda assim estava vivo,
era me fazer ficar ali todos os dias, Dava porque eu força, né? tinha esperança. Não, tá gravíssimo, mas tá vivo. É Tá isso. gravíssimo, mas Deus, ele tá no negócio. Tá Isso. gravíssimo, mas Deus, ele vai restaurar se for da Glória a vontade Deus. dele. Isso. Então, quando ele saiu dali, o médico falou, saiu na cadeira de rodas, perdeu 30 quilos. Se voltar, ele precisa voltar a tomar todos os remédios, continuar tomando todos os remédios para não dar crise de epilepsia, para não dar nenhum outro tipo de problema futuros, né? E o Michael saiu dali do hospital. Se ele ficou tomando 2 semanas o remédio, foi muito. Ó, Porque depois disso ele não tomou mais. já teve que. Glória a O Deus. médico veio com diagnóstico de médico. Quantos remédios toma hoje? Nem. Irmão, Deus faz a obra completa. Faz. E era assim, todos os dias. Era 3 Caramba. vezes ao dia o remédio. Ele tinha que tomar. Assim, pelo médico, era uma coisa obrigatória. Tinha que Sim. tomar, não poderia ficar sem. E eu lembro que o Marcos chegou pra mim uma vez e falou assim: não vou tomar mais, Gleice. Aí me bateu aquele desespero. Porque Medo, mesmo né? confiando em Deus, acredito também na medicina. Se o médico falou que ele precisava tomar, ele tinha que seguir aquilo Não, ali. claro. E ele falou assim: eu não vou mais tomar. Não vou mais tomar. A E fé, passou né, um Mike? dia. Foi a A fé fé, né? mais incrível, uma coisa que eu guardo é que as pessoas, eu tava na maca deitado, as pessoas que ficavam do meu lado, às vezes eu olhava as pessoas assim, ficava olhando. No outro dia eu não vi mais a pessoa, pensava que as pessoas estavam tendo alta, mas não. Tava tudo na As óbito. pessoas estavam tudo indo na óbito. Meu Porque na época da Covid, Muita gente. muita gente E tu morreu. chegou a pegar Covid nesse período, não? Cheguei a pegar Covid. Ainda pegou a Cheguei a pegar Covid ainda? Covid. Eu tenho um laudo, meu pulmão ficou mais de 50% totalmente tampado. Aí só E piorou de vez, viu, irmãos? eu cheguei Caramba! baleado no hospital. E a Covid Já já, foi como eu acometido tinha da a cabeça Covid. aberta, a Covid já veio e entrou. 50% do pulmão, mas não chegou a ser entubado, nada não, né? Fiquei entubado. Ele ficou Os 4 dias em coma entubado. 4 dias entubado. Meu Deus, Deus. meu Deus, que Meu milagre. Deus. Milagre. A gente, claro, quando a gente fala assim dos remédios, não é que a gente está descartando o conhecimento da medicina, a gente entende que Deus instituiu a medicina e graças a Deus que tinham médicos ali em prontidão, como a irmã Gleice falou, que cederam até um leito para pessoas de Covid, que cedeu todo o equipamento, deram todo o aparato, mas o médico ele também não pode abrir mão daquilo que ele estudou, do conhecimento dele, não. Vai ter que tomar remédio até por precaução. Seria negligência ele falar assim, não, tem que tomar. Só que a fé entrou em prática, né, Maicon? Você falou assim: não, eu sirvo um Deus que me livrou da morte e vai me livrar dos medicamentos. E aconteceu, e ele vive até hoje. E a partir daquele momento não saiu mais Então, da presença do Então, no Senhor. primeiro dia que ele parou de tomar o remédio, eu fiquei em alerta, né, para ver se A reação, tinha né? alguma reação, alguma coisa assim do tipo. Não teve. Aí passou o segundo, passou o terceiro, e ali eu pude ver que realmente Deus, assim, ele palestrou diretamente com o Maicon. Caramba, que Porque tem legal. coisas que a gente participa, mas Deus ele quer tratar exclusivamente de uma pessoa, Individual. no individual. E eu vi que Deus ele palestrou ali realmente com o Maicon e depois dali ele nunca mais ele tomou um remédio. Eu entendo também que quando Deus trata com um, ele trata com todo mundo. Porque é uma família, né? E Deus, tipo assim, ele restabeleceu o seu ministério, acompanhado da sua esposa, que faz parte dele diretamente, e ambos hoje trabalham na obra do Senhor. Então, Deus ele fez uma obra completa. Só que teve que, né? Não adianta. Eu assim, não vou dizer para você que eu vim pro evangelho na dor, mas eu também sofri muitas coisas, mas nem se compara, nem se compara. Mas, como o Mike falou, a gente que é escolhido não tem muita escolha, não. A escolha é servir a Deus e ponto. A gente quer se aventurar às vezes, e eu não digo nem como é que saiu para se aventurar no mundo, mas eu até entendo a preocupação de de um chefe do lar, né? Preciso melhorar, preciso me empenhar, tem pessoas que dependem de mim, isso faz parte mesmo do homem. Só que a própria Bíblia diz primeiro para a gente buscar o reino, a justiça e as demais coisas ele acrescenta. As demais, eu acredito, está incluído tudo. É a finança, é a necessidade, até porque Deus já sabe de tudo que a gente precisa. Ele fala até como exemplo as aves, né? Pode ver, as aves não semeiam, não faz nada, mas são alimentadas todos os dias. Não é o ser humano que vai lá e botar comida. E o que a gente mais vê nos céus é aves. A mesma coisa os lírios do campo. Ele fala que nem toda glória de Salomão ele se vestiu tão bonito como um lírio, mas olha no final do dia ele serve para nada. Então, o que Deus deixa sempre em alerta é o quê? Quem cuida da nossa vida, igual você falou, quem cuida, quem zela, quem preserva é Ele. Se não é a atuação dele, nós já tínhamos morrido há muito tempo, através até das astúcias do inimigo. A gente tem que aprender uma coisa. Quando a gente entrega algo na mão de Deus,
Não tira, não tira. Entregou na mão de Deus, deixa na mão dele. Descansa. Porque a gente, ser humano, a gente tem que entender que existe o tempo de Deus e o tempo do homem. Então, Verdade. desde o momento que você botou na mão de Deus, o tempo é dele, a hora é dele, ele vai fazer quando ele quiser, como ele quiser, do jeito que ele quiser, tá na mão dele, tá na mão dele. Não Caramba, tira. que bênção. Amém. E eu vou te falar, hein? É claro que a você que está assistindo aí, talvez está passando algum processo, uma enfermidade, não sei. A gente fala assim porque hoje são tantos problemas e tantas pessoas passando dificuldade e não relacionado diretamente ao mesmo caso, igual do Diácono Maico, mas tem pessoas hoje que estão se entregando por uma depressão, uma ansiedade, são coisas que infelizmente faz parte do presente, né, da vida das pessoas hoje. Não há fim quando se coloca Jesus. Não tem fim. A última palavra vem dele. Quando a gente entrega toda a nossa vida para ele, ele dá suporte, ele esclarece, ele dá força, ele dá ânimo. E ainda assim, igual a irmã Gleice falou, imagina diante do cenário do Michael e as mensagens das pessoas dizendo meus sentimentos, meus medos, já decretando morte sobre a vida do Michael, mas ela usou a fé e decretou vida. Não. Aqui tem vida, aqui tem ministério, colocou a fé em prática e ela viveu esse milagre. E às vezes você está dentro de casa com um problema menor, talvez, de menor proporção, e está entregando os pontos, né, irmão Michael? As pessoas entregando ministério, entregando cargo, entregando liderança, deixando de caminhar por coisas tão superficiais, sendo que a gente serve um Deus que traz o homem da morte à vida de novo, traz a ele, transforma ele num. Já era, né? Pregador, mas não, vai dar continuidade ao ministério porque ainda tem obra na sua vida e hoje ele está aí fazendo a obra perfeitamente, em sã consciência, trabalhando, né, meu irmão? Normalmente trabalhando de carteira assinada, tem suas atividades remuneradas, suas atividades ministeriais e outra. Continua cuidando da casa, do lar, como um homem chefe do lar. Deus não deixou faltar. Nesse período, ele não podia trabalhar, certo? Ficou em casa sendo medicado. A irmã também não podia, porque tinha que dar atenção a ele, acredito eu. Tinha uma criança pequena, que eles têm uma filha, hoje ela tem 10 anos, Tem Não. 9 anos. 9 anos, que faz parte também do Ministério Infantil. Tinha 3 aninhos, né? Tinha. Na época do ocorrido, então ela tinha que cuidar do lar, cuidar da filha e cuidar da recuperação do esposo. Como é que foi esse período? Então, na época também eu trabalhava, o Michael também trabalhava, e quando aconteceu não tinha mais chances nenhuma de eu permanecer ali no trabalho, sem chances nenhuma. Eu saí do emprego e comecei a viver literalmente pela fé. Entreguei a minha vida a Deus e pedi para Deus sustentar, dar força, porque bate ali o desespero, Imagino. a angústia de saber, será que vai voltar ao normal? Será que vai ficar bem? O que que vai acontecer? O que que vai ser no futuro? E eu pensava muito na Manuela também. Na época que eu fiquei indo para o hospital todos os dias, é, eu chegava no quintal e eu tinha que tirar. É, por conta da contaminação Da Covid, né? da Ah, Covid, sim. então eu não tinha que ter o contato direto ali com ela. Eu tinha que ficar no quintal, Desinfectar tudo. tudinho, Essa para depois álcool. entrar em casa. E a Manuela lhe perguntava pelo pai. E foi um momento assim muito difícil, porque eu realmente tive que sair da empresa que eu trabalhava, o Maicon não tinha condições de trabalhar, e foi um período que nós começamos a ficar na casa da mãe dele. Nós passamos 17 dias na mãe dele, porque na mãe dele o acesso era melhor. Caso acontecesse alguma coisa, Tivesse ele já estava socorrer, já perto da posse, né? Do hospital da posse, onde ele tratado lá. foi tratado lá na época. Então, ficamos um período lá e depois voltamos. Começamos a morar na casa dos meus pais, porque onde nós morávamos não dava mais. O Maicon teve um trauma, eu também, com uma filha Imagino, pequena, não imagino. tinha condições da gente permanecer ali naquele A lugar. rotina, querendo ou não, afetou a Afetou rotina onde tudo. morava, Caramba. né? E nós tivemos que começar literalmente do zero, não só nessa parte da saúde, como mesmo de começar a morar aqui em Itaipu. Foi quando nós viemos para cá, para Itaipu, e começamos aqui literalmente do zero. O Maicon conheceu aqui a DOC, a Amém. Manuela começou a gostar, a fazer parte, e hoje nós congregamos aqui. E nós somos gratos É, por ter um time desse forte aí na DOC hoje também. desse. Não, e assim, várias situações, porque
para além do hospital, dentro de casa, a recuperação ainda tem. Eu sempre friso isso, porque era período de pandemia, irmãos. Além dele estar em casa se recuperando, tinha bebezinha, 3 anos, pequenininha. Aí tinha todo o cuidado de ter que se descontaminar com álcool, fazer toda a higienização com álcool, até para poder chegar perto do Michael para tratar, fazer um curativo, levar um remédio. Aquele Na cuidado pandemia, a gente que até então estava ação, foi um perigo. foi né? Todo mundo, imagina, Era máscara, era não sei o tratando, quê. tem que tratar praticamente o dobro, redobrar, triplicar o cuidado, né? Até porque, Aí no né, hospital tava era uma recém. coisa, chegava em casa tinha que demonstrar uma força, Manter a postura até por conta da manter, porque criança. ela ali pequena na época, com 3 anos, E até pro próprio Michael também, né? Pra ele ver ali. e naquela época a Manuela perguntava cadê o papai, cadê o papai, Caramba. e assim, realmente foi um momento assim muito difícil que eu espero que ninguém passe Imagina, por não. isso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, irmã Gleice. Nesse período, em algum momento, assim, bateu assim um desespero, olhou pro alto e falou assim, eu não vou aguentar essa prova não. Porque, pensa, a gente tá de fora, mas eu fico assim, cara, é um Imagina. processo, é várias circunstâncias. O Maico passou o processo e ela continuou vivendo o processo por quê? Ele estava em casa, estava se recuperando, mas acabou que ficou o fardo 100%, né? Vamos botar assim. Porque ele não podia fazer muitas coisas, né, Maico? Tá pela recuperação, pelos remédios, ficou bem desacamado há um tempo, né? Até começar a caminhar, se alimentar sozinho. Até eu voltar a trabalhar mesmo normal, foi 2 anos. Olha só, Foram 2 anos dentro de uma casa, entendeu? readaptação, literalmente. E Foram teve dois também a anos. questão, né, Michael, que você entrou em depressão, Aí, agravou mais porque o ainda. Michael Porque eu não sempre foi. entendia. Eu não entendia. Porque, tipo assim, eu sempre trabalhei, sempre resolvia. E que perguntou Então, do várias nada, eu vezes por tive que que parar. aconteceu isso. Então, aquilo mexeu muito com a mente. Mesmo você entendendo que Deus estava no controle, mas bate sim, o desespero, bate, né? Uhum. Ele ficou em depressão porque sempre foi muito ativo, trabalhava, fazia as atividades físicas e literalmente a vida dele parou assim do nada. Então foi um baque tanto para ele e para mim de ter que ter força para cuidar da nossa filha e ainda tinha o Maicon para poder levar para o psicólogo, para o neurologista, para fazer os acompanhamentos. E foi um processo assim lento, não foi um processo rápido. Aí, é por isso eu perguntei. E nesse período para você, foi tipo assim, leva o Mike pro psicólogo, leva a criança para a escola, mas todo cuidado devido à pandemia. E para você? Para E mim, como é que ficou esse momento assim? teve vezes, sendo bem sincera, teve vezes que eu achei que o Michael não ia se reerguer. E teve vezes também que eu achei que eu não ia suportar, porque eu falava, eu sou nova, o que que eu fiz? Por quê? São muitos porquês, né? Por que que tá acontecendo isso? Michael estava saindo de casa para trabalhar, mas por quê? Que ele foi atingido, por que que ele foi o mais grave? Porque teve mais três. Porque justamente com ele. Então, são vários porquês. São várias perguntas, né, que eu fiz ali na época e o silêncio de Deus naquele É a momento resposta. foi a resposta. Porque ele tratou com o Maicon. Eu passei o processo, mas o tratamento foi diretamente com o Maicon. Então a família sente, a família sofre, a família se questiona, mas o período ali do processo foi totalmente com o Maicon. Caramba. E graças a Deus, Deus ele sustentou. Graças a Deus, Deus renovou as minhas forças, Com me colocou certeza. de pé. A gente lembra do versículo que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica o lar. Então não é em vão esse relacionamento, esse casamento, porque não é qualquer pessoa que suportaria isso, não. Seria muito mais fácil para uma pessoa. Pensa, conciliar idade, sou nova. Ah, eu boto o Mike na casa da mãe dele e eu vou viver minha vida, vou trabalhar, vou cuidar da minha filha. Não, você se privou de tudo por Sim. amor à sua família, por amor a Deus, confiando que Deus era o recurso, mesmo nas circunstâncias, porque, assim, o testemunho do Mike é impactante, mas o testemunho da irmã Gleice também, que suportou esse processo, é impactante também. Eu vejo até um pouco do que eu passei também. Eu me espelho, assim, vocês conversando, até eu me volta à memória mesmo. Sim, sim, Porque eu passei uma, a última vez, né, que eu processo. passei por um processo, foi basicamente assim também. Eu mesmo estava me perguntando toda vez,
Porque realmente mexe no psicológico mesmo. O meu foi, eu acho que bem menor do que. Foi muito menor o que eu passei. Mas eu também me questionei. Eu falei, meu Deus, eu vim aqui passear de boa, que, né, a gente ia passar uns dias na Bahia. E do nada, assim, porque foi do nada, cara. Então, saí daqui, fui bem, cheguei lá, me Começou. derrubou. E aí eu era também ativa, muito ativa, inclusive a gente estava com o chamado para Chamado impactar, pra já impactar. tudo organizado. Eu falei, vou voltar, já vai estar tudo organizado, Sim. tudo, né? Quem disse? Deus me pegou, pum. E Um aí eu mês de lá. não conseguia comer sozinha, não conseguia se me levantar, não conseguia dormir deitada, não conseguia nada. E aí eu me via nessa situação também, porque realmente mexe com a cabeça, eu Mexe. achava que acabou. Eu vou Gente, a gente fala assim, mas o porque Mesaque mexe. cuidando de mim, coitado, Oxe. também. E aí eu me vi, né, nesse. E o Maicon, ele precisou literalmente aprender tudo do zero. Até mesmo para andar, a gente segurava nas duas mãos Cara, dele, porque Meu ele não Deus. conseguia Um cara desse tamanho, como é que segura não, ele? Se cair. não conseguia andar. Questão de se alimentar, era tudo líquido, Tudo Caramba. teve tudo que líquido, reaprender. porque ele não podia comer nada, ele só era uma sopinha, tudo bem light, tudo líquido, porque Toda uma dieta regrada, né? Meu não Deus. dava. Então, assim, foi muito difícil mesmo, mas graças a Deus que hoje o Maicon tá aqui podendo contar esse testemunho. Sem sequela, sem medicamento, mas. A primeira vez que ele comentou comigo sobre o ocorrido, eu falei, lembra, Mike, lá na porta da igreja, num culto, ele falou, não, eu tenho um testemunho para contar. E quando ele falou sobre o tiro na cabeça, caraca, eu falei, varão, você No tem que dia, contar isso no mesmo. dia no culto de vocês, do testemunho mesmo, né? Até então ninguém aqui sabia. O irmão Michael e a irmã Gleice. Irmã Gleice e o irmão Michael aqui congregando De já com ação a de gente há graça. alguns meses. Aí, é contenção de graça E do veio irmão gente Michael. pra caramba no culto. Quando vocês me mandaram as fotos, porque eu Que que postou passei lá lá, eu pra. falei, cara, Eu editei. Eu falei, gente, que é isso? Eu olhei assim, eu falei, meu Deus! E ali que eu fui ter noção do que. Eu não, comecei a olhar vocês diferente. não, toda vez que eu vi o Mike assim, eu ficava, O que cara, eles passaram? que surreal. Até hoje, irmão Mike, pra mim, ainda não entrou no natural, pra mim ainda é sobrenatural ver ele atuante, falando, conversando, andando, normal, malhando, que eu vejo o estado dele, gosta de praticar esporte de luta e tudo. Eu falei, cara, Deus, ele é Porque Deus às mesmo, ele é vezes a tremendo. gente olha de fora o irmão, né? Poxa, tá tudo bem, mas a gente não sabe o que a pessoa passou. Às vezes a gente, né, não conhece e julga pela aparência, e não sabe o que, né, o que aquele irmão já passou, o que ele carrega, Que né? testemunho, que Meu testemunho. Deus. E a gente até, talvez as pessoas estão assim, vão falar assim, mas por que é o 13º episódio, então, que se já que é tão impactante? É porque o irmão Michael, ele trabalha, de vigilante, né? Então a escala dele muitas vezes não coincidia. E nós também da Docast ficava meio receoso pelo peso do testemunho, falando, caramba, será que o irmão é muito assim? Porque às vezes a pessoa, como o irmão Michael falou, tem coisas que a gente não gosta muito de falar, porque é um passado que dói. Nesse caso, é um testemunho muito forte, então a gente ficava, caramba, será que É verdade. ele toparia? Porque é algo muito pessoal. Só quem viveu, pra gente é surpreendente, mas pra quem viveu foi um processo doloroso. Até se manter de novo, se reerguer, foi um A gente querendo ou processo. não quer que tem esse cuidado, né, de E isso, a gente perguntar, fica será que receoso. topa, será que não? Aí hoje eu falei, tomei coragem, A gente até agradece a irmão né? Michael, a irmã Gleice. A irmã Lisandra até mandou mensagem, falei, irmã Lisandra, a gente precisa gravar o Adocast. Aí ela manda mensagem pro irmão Mike, o que que tu acha? Falei, eu vou mandar, vou mandar. E foi A mandar. gente já tem um não. Aí eu falei, eu não já tenho. Falei com ele na hora, irmãos, ó, na hora ele, poxa, pra mim é uma honra. Eu digo que uma honra é nossa, tá? E a gente pode Receber falar vocês. que para gravar esse episódio, Foi irmãos, luta. foi uma luta. A gente ficou aqui, acho que 1 hora. Ou mais, Ou tentando mais, ajustar as tentando coisas. ajustar. O microfone não estava querendo funcionar. O café acabou então. E a gente tirando o microfone, e mexendo na mesa, e mexendo nisso, naquilo outro. Foi luta. Então, assim,
né? A gente já sabe que daí É o benção. inimigo já estava querendo, É vai benção. Quando é perder. assim é porque a fúria é grande, mas está derrotado em nome de Jesus e está aqui ele contando E esse esse testemunho testemunho. vai impactar a sua vida. O Então, café não acompanhou, né, irmão? Acabou antes. porque a gente 2 litros de café aqui, ó. O Antes Michael de bebeu 1,5 litro. começar, acabou esse café. Mas a gente crê que vai impactar a sua vida. E se Com você tem certeza. algum familiar, algum parente, algum amigo que está passando por uma luta e quer desistir, manda esse testemunho. Isso aí. Compartilha com A ele última lá e palavra é de fala, ó, Deus Deus. vai Isso falar aí. com você, assiste esse podcast. Então, a gente quer agradecer Muito. Quantos mais uma minutos, vez. diretor? Ó, Aí, por mim, estendia, porque é, é muito, muito forte o testemunho, né, irmã? muito forte, Foi só um muito pedacinho forte. de tudo que nós vivemos. Mas, e assim, cara, que Deus continue abençoando a família de vocês. Vocês são referência, vocês são bênçãos. E não é porque tá na frente de você, não, porque a gente sempre comenta né, de hoje. Fala, caramba, aí, o que Deus fez na vida do Diácono Não é Maicon para qualquer um, não não. é para qualquer um. É uma prova de superação. Não é só o testemunho de não ter morrido, mas é superar os obstáculos da recuperação. Como a irmã disse, ele entrou em depressão, acompanhado de diversas outras coisas. Uma pessoa em depressão, como ela já está ali desmotivada com tudo, para ela querer se entregar aos pontos, tem que ter muito Deus ali, muita fé, perseverança, que é o que a irmã Gleice se manteve de pé e com a fé em dia. Igual a irmã Lisandra falou, se você às vezes está com problema em casa, irmãos, a última palavra é de Deus. Ah, o homem falou, o médico falou, não estou aqui desmerecendo a medicina em momento algum. Mas a gente crê no médico dos médicos. É. Isso aí. Entendeu? Né, irmão Maico? Isso aí. Para finalizar, né? Eu queria você que está afastado, você que já ministrou a palavra, você que já foi de alguma igreja, algum evangelho. Se Deus falou que você é escolhido, volte. Não espere ele te buscar, porque ele vai te buscar. Amém? Volte enquanto há tempo. E eu deixo um versículo que eu nunca esqueço. Um versículo que marcou sempre minha mente, que é Salmos 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente na angústia. Socorro bem presente na angústia. Socorro bem presente na angústia. Amém? Literalmente, né, irmão Maico? Socorro bem presente. na Irmã Gleice, quer deixar uma mensagem também, devido ao processo? O que você diria para uma pessoa que está passando um processo também, que está pensando em parar e vai ver esse Adocast? O que você diria para essas pessoas? Eu digo que vocês continuem acreditando e confiando no Senhor. Amém. Independente das circunstâncias, independente do que o médico disse, como o irmão Diego falou, nós devemos sim acreditar na medicina, mas nós devemos acreditar mais ainda no médico dos médicos, que é o nosso Senhor. Glória a Deus. Ele restaura, ele traz vida onde não há vida, ele cura, ele liberta, ele transforma. E hoje eu vivo um milagre. A minha casa, ela é um milagre. A minha casa, ela vive um milagre. E muitas das vezes nós ouvimos os milagres das pessoas, Verdade. mas quando nós vivenciamos o milagre, impacta muito mais. Então, assim, não deixe de acreditar, não deixe de buscar. E você que está passando num processo, numa situação difícil, continue confiando e acreditando em Deus. Glória a É o que eu Deus. tenho para dizer. E aí, irmã Lisandra? Olha, não tem nem mais nada o que falar, fala a verdade. Que bênção. Depois do testemunho desse, Olha. é só mesmo. Oh, meu Deus, me perdoe por ter Não, eu já nem vou orar mais reclamando de nada. reclamando disso. Vou só daquilo, agradecer. tá vendo? Então, irmãos, olha só. Para nós foi uma honra, tá? Receber vocês, Diácono Maico e irmã Gleice. A pequenininha saiu para lanchar. Não tá aqui, mas tá aqui perto, tá lanchando. Mas vocês são uma família abençoada. Que Deus continue derramando bênçãos sobre vocês, sobre a casa de vocês, sobre os projetos e sonhos de vocês. O irmão Maico continue nessa pegada de ministrar o evangelho, a palavra. Conforme ele diz, as pessoas convidam para trazer a mensagem, então continue levando a mensagem. Leva o testemunho junto. Se tiver uma brecha, conta, porque esse testemunho é impactante. E nós agradecemos, tá? Por vocês terem disponibilizado o tempo. Deu problema em tudo aqui hoje para não acontecer esse programa, mas a gente determinou, decretou, orou e ele aconteceu. Então, tudo aqui, o Adocast, vocês, nós, a direção, tudo é para a glória de Deus. Então, dito isto, a gente agradece por esse 13º episódio
daqueles, Tá, né, irmã Alessandra? com certeza. Daqueles foi bênção. Breve a gente marca um podcast falar sobre a palavra, um papo bacana entre homens. Estamos para marcar aí sim, irmãzando também, papo bacana entre as mulheres também, para dar uma diversificada Sim. também. E vocês ainda vão atuar muito aqui com a gente, tanto na obra da ADOC, quanto na obra do Adocast, tanto em outras obras que virão, Verdade. e a gente está aí para somar. É, Malisandra? É isso aí. Então, estamos finalizando mais um episódio. A gente sempre fala aqui no final. Continue compartilhando, Isso. seguindo nossas redes sociais. E eu vou deixar um espaço aqui bem especial. Por quê, gente? Você que é dono de lanchonete, Pelo amor de Deus, pizzaria, eu tô com a fome você que é danada. dono de hamburgueria, aqui em Heliópolis, Olha, tá aí, Heliópolis, Belford Roxo, Itaipu. Você que é daqui de perto, a gente é daqui de Itaipu, né? é isso aí. Estamos pertinho de Miguel Couto, Campo estamos da pertinho Toca. de Itaipu, estamos Isso. pertinho de Bem Heliópolis. localizado. Patrocina a Em gente, nome de Jesus. tá? A gente quer uma pizza aqui. Olha o espaço que a gente deixou na mesa aqui. A gente quer aqui uma pizza e divulgar a sua empresa. Então, abençoa a gente. Vocês não vai estar só abençoando a gente a comer um pouquinho, mas a gente vai estar divulgando aqui também o seu negócio. Parceria saudável, né? Certeza. A gente vai crescer juntos. Então, é só mandar mensagem pra gente no Instagram, no Isso. direct, você que quer essa parceria. A gente está aceitando. É isso aí. A gente, como os irmãos têm acompanhado, nosso Adocast ele tem pouco tempinho, tá, irmãos? Tem alguns meses só, a gente está em ajuste e aperfeiçoando, mas a gente carece muito da sua curtida, do seu compartilhamento, de você estar nos seguindo nas plataformas para dar engajamento para que o nome do Senhor Jesus seja anunciado através do Adocast. Não estamos aqui fazendo propaganda nossa, não, tá? Até porque a gente não é famoso, mas a gente não Coitado de mim. nada para divulgar o nosso nome, mas é um recurso que a gente colocou aqui, é uma extensão Isso. da nossa congregação. Então, a gente está usando a nossa vida como um canal. Somos instrumento aqui, né? Somos instrumentos aqui para falar do que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida dos irmãos. Isso. Então, é isso. Então, dito isto, até o próximo episódio. Deus abençoe, meus irmãos.